Fala galera, nesse vídeo eu vou estar começando a fazer os desafios de 2026. Esse ano é diferente, né? Você pode rolar tanto o tema quanto uma característica, né? Eu vou rolar um D12 para trama e um D12 para característica. Quatro, eu já vou rolar a característica. 10. Então o tema é o 4. O tema é explorar novos mundos. E 10, um jogo de uma folha. Um jogo de uma folha é explorar novos mundos. Então galera, vou jogar esse jogo aqui. Ele se chama Space Hunter. Space Hunter é um jogo narrativo solo, feito por Igor Moreno, baseado nas regras do Small por Thiago Junges. Artes por Dave, texto liberado em CC by SA. Bom, você é um caçador de recompensas que realiza trabalhos pela galáxia, valendo-se de armadura, armamentos e gadgets avançados. Você precisará apenas de alguns dados e 6 lados para jogar. A rolagem de cena determina o que acontece com o protagonista. Role a quantidade indicada de dados, 1, 2 ou 3, e utilize o maior valor. Se algo reduzir a quantidade de dados para abaixo de 1, não role. Considere que você teve uma rolagem com resultado 1. Você inicia sua primeira caçada com 4d6 a serem distribuídos entre armadura, armamentos e gadgets. Eles são usados para incrementar rolagens e custam 100 dinheiros, vamos chamar de créditos, 100 créditos por ponto após a primeira caçada. Não é possível ter mais de 5 pontos em qualquer uma das categorias. Sua reputação inicial é nula. Após coletar 3.000 créditos em recompensas, sua reputação conferirá um D6 a mais em rolagens de interação. E após 10.000 créditos coletados, 2d6 serão adicionados a essas rolagens. Sempre que for iniciar uma nova caçada, sorteie 3 alvos usando a primeira tabela a seguir. Selecione aquele que considerar mais interessante dentre eles. Inicie a primeira cena, a cena 1. Se tiver sucesso na rolagem da cena, você pode escolher pular a cena seguinte. Se tiver falha, a próxima cena é obrigatória. As cenas 1 e 5, início de ato, são sempre obrigatórias, assim como todo o ato 3, resolução. Assim que chegar à cena 11, role na tabela de reação do alvo ao lado, para determinar o que acontece. Então, aqui fala... Você inicia sua primeira caçada com 4d6 pontos a serem distribuídos entre armadura, armamentos e gadgets. Mas acho que esses 4d6 você joga 4 dados e pega o melhor resultado, não 4d6 e soma os pontos. Não é possível ter mais de 5 pontos em qualquer uma das categorias. Eu acho que é isso. Vou jogar 4d6. O melhor resultado aqui foi 5. Então como que eu vou dividir esses pontos? Acho que eu vou dividir 3. Não, vou dividir 2, 2 e 1. Posso fazer aleatoriamente também, né? Acho que eu vou dividir
Então vou jogar 3d6. Na verdade vou jogar 3d3. Vou dividir os resultados por 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1 vai dar 4. Preciso de 5, né? 3, 3, 1. Aí joguei até dar certo aqui, ó. Aqui é metade, tá? Então é 1, 2 e 2. Então vai ser armadura 1, armamentos 2 e gadgets 2. Minhas anotações estão aqui: armadura 1, armamentos 2, gadgets 2 e a reputação inicial que é nula. Acho que é só essas anotações. Eu quero dar uma incrementada. Vou vir aqui no Gemini. Primeiro eu quero dar uma incrementada na aparência dele, né? Na criação crie tabelas, um D6, um D6 ou um D66 para a criação de personagem vou colocar aqui em inglês mesmo, Space Hunter. Seria caçador espacial, né? Para criar um personagem Space Hunter, usando o formato D66, você rola. O primeiro dado apresenta a dezena e a segunda a unidade. Eu crio aqui origem, especialização e equipamento. Motivação e segredo. Olha, acho que vai dar uma incrementada aqui, né? Só que eu queria aparência. Aparências e raças, né? Eu quero ser um alienígena. Nossa, criou um por cada combinação de 2d6. Se você rolar, né, meia menos. Quero mais personalização. Vamos jogar pra ver se dá lá. O que vai sair? Vou jogar tudo. Aí
Vou jogar tudo primeiro. Aí depois eu anoto. Eu vejo o que eu gravei e anoto. Primeira origem e passado. Vou jogando e conferindo. Aí depois eu faço minhas anotações. O vermelho vai ser a dezena. 61. 61 para a origem passado vai ser colônia descartado. Colônia descartado, especialização de equipamento. O que você faz? Colônia descartado, 65. 65 vai ser 65. É esse último aqui, né? É especialista em cativeiro. Redes energizadas e algemas. É isso aí. Redes energizadas e algemas magnéticas. Motivação e segredo. Quarenta e três. Destruir uma corporação por dentro. É caso eu queira uma história maior, né, mais complexa. Dica de jogo: para dar mais profundidade, olhe uma vez em cada tabela. Se os resultados parecerem contraditórios, aristocrata que é castor de ferro velho, use isso como mistério central do seu personagem. Agora aparência, raça, linhagem. Sessenta e quatro. Nossa, ele criou quantas raças aqui? 64, isso aí, né? Dracônico menor, que legal. Um Dragonborn. Pequenos chifres na testa e hálito que cheira a enxofre e ozônio. Enxofre ou ozônio? Ozônio. Olhei um 5 aqui. Agora, mais personalizado. Hein? Vamos ver se vai ser contraditório ou não. 44. Cabo da arma enrolado em couro de fera alienígena. Caramba. Mais personalização ou não? Vinte e um. Olho biônico que muda de cor conforme a temperatura. Tá bom, chega. Bastante informação. Eu fiz minhas anotações aqui e mudei o layout aqui para ficar mais tecnológico. Coloquei um fundo preto e as letras de verde. Tá faltando o nome dele. Vou criar uma tabela aqui. Crie tabelas 1D66 para nomes e sobrenomes. Para Space Hunter. Nomes, sobrenomes e alcunha, essa linhagem ou fama. Nome 43.
Orion, sobrenome 12. Orion Voidwalker. Nome massa, hein? Orion Voidwalker. Então, aí eu mandei todas as informações do personagem aqui e mandei... Pegue essas informações e escreva um prólogo. Prólogo. Fantasma no circuito. O cheiro de ozônio sempre vinha antes da dor. Para Orion Voidwalker, aquele aroma metálico e cortante não era apenas uma herança de sua linhagem de dracônico menor. Era o cheiro da própria existência. Nos laboratórios estéreis onde foi cultivado, ele não passava de um número de série em um lote de clones descartados. Mas os descartes têm um hábito incômodo de sobreviver nos lixões da galáxia. Orion ajustou a empunhadura de sua arma principal, sentindo a textura áspera do couro de fera alienígena que envolvia o cabo. Era um lembrete tátil de que ele era um real, uma âncora em um universo que eu queria ver deletado. Seu olho biônico girou silenciosamente na órbita, mudando de um azul gélido para um laranja incandescente, enquanto detectava o calor residual das patrulhas à frente. O especialista em sombras, ele não era um guerreiro de linha de frente, mas um especialista em cativeiro. Orion entendia de correntes, tanto físicas quanto digitais. Em seu circuito, as redes energizadas e as algemas magnéticas tilintavam suavemente. Ferramentas destinadas a caçar, mas que ele agora usava para libertar o caos. Eles me criaram para prender os outros, ele pensou. Observando o reflexo de seus pequenos chifres no visor de um terminal de segurança. Agora vou ensinar a eles o que significa estar enclausurado. Sua armadura leve brilhava com uma estética no ambiente e seu arsenal de armamentos e gadgets estava pronto para o primeiro ato de sabotagem. Sua reputação no submundo ainda era nula, um fantasma em nome, o que o tornava o vírus perfeito. A queda de um império. A motivação de Orion não era glória ou créditos, era cirúrgica, destruir a corporação que o criou, de dentro para fora. Cada porta hackeada, cada guarda algemado no escuro, e cada segredo roubado era um passo em direção ao coração da máquina que rotulou como falha. Ele avançou para as sombras do corredor principal. O olho biônico estabilizou em um vermelho profundo. A caçada começou. Desta vez o descarte não iria para o lixo. Ele iria para o trono de seus criadores, trazendo consigo o cheiro de tempestade e a promessa de vingança. Aí eu falei para criar uma imagem desse personagem, criou esse aqui, mas eu achei muito humano. Aí eu falei, quero que ele tenha mais um aspecto dracônico e a pele cor de verde. Aí ficou bem Dragonborn. Então, o jogo começa aqui na cena 1. Inicie na cena 1, se tiver um sucesso na rolagem. Bom, cena 1 é essa daqui. Protagonista, ou seja, Orion Voidwalker, está em outra caçada ou atividade. Primeiro, para decidir, outra caçada ou atividade. Vamos jogar um D12. Temos esse oráculo secreto aqui, né? Só que ele é de sim ou não. Vamos transformar ele de duas opções. De 1 a 6 é a primeira opção. De 7 a 12 é a segunda. Primeira opção, ele está em outra caçada, né? Tirou 2. 2 seria
Simplesmente a segunda opção, a primeira opção, aliás. Ele está em outra caçada. E agora vamos descobrir nessa caçada. Vamos ver. Tem um local aqui. Vamos ver os requisitos primeiro. Vamos jogar um D6. 5. É vivo ou morto? Não vou rolar, é simplesmente vivo ou morto. É o requisito de como querem que ele... Como é que fala? Não é vítima, né? Bom, eles querem essa recompensa nessa pessoa viva ou morta. Local. Depois, bom, tem a opção de sair planeta aqui, né? Vamos ver o que vai sair primeiro. Submundo da capital. Cobrança de favor. Não. Recompensa. Quanto que é a recompensa? 2. Recompensa é... Recompensa 700, né? 700 créditos. 700 créditos. Que mais? Submundo da capital. Mas a capital da galáxia? Submundo da capital. Vamos rolando mais coisas aqui. Destaque. 5. Um destaque é ser. Isso não me ajudou muito não. Ser característica. Característica grandioso. Então é alguém importante ou é realmente grandioso de tamanho, mas acho que é grandioso no sentido de um criminoso é importante. Qual que é a distância? Está no submundo da capital. A distância que está o criminoso, vamos ver. 1. Ele já está ao lado do... Talvez eu esteja disfarçado, né? Ele está do meu lado já. Vou dar uma notada e ver se eu preciso de mais informações. Então, vamos voltar aqui na tabela dos nomes e sobrenomes para ver qual que é o nome do meu alvo. Vamos rolar um D66. 11. É Jax. Deixa eu já gravando aqui. Copiar. Aí anotei algumas coisas aqui. Cena 1, a Orion Voidwalker está em outra caçada. Missão caçar. Agora vamos por aqui. Caçar. Jax.
Requisito vivo ou morto, submundo da capital, 700 créditos. Destaque ser, não vou ver ainda o que é isso. Característica grandioso, ao lado. Jax, vamos ver o sobrenome. Caçar, Jax, 15. 15, foi 15, né? Jax Flux. Jax Flux. Vivo ou morto. Local submundo da capital. Vou pegar esse aí. Submundo da capital. Tabelas. Vamos só por assim, vamos ver o que dá. Deixa eu conseguir um tempero aí. Fora da vida ao submundo da capital, ao coração corrupto, neon e decadente do Império Estelar, ou da metrópole planetária do seu cenário, aqui estão tabelas 1D66. É que eu tinha pedido 1D66 nas outras tabelas, né? Locais de encontro, facções criminosas, que controla as ruas, encrencas imediatas, em que seu Space Hunter pode se meter e pisar nas docas inferiores. Local. A gente vai ser mais específico ainda, né? Vamos rolar para ver o que dá. Ver se vai encaixar ou não. Um D66 de novo. 34. 34. 34. Cofre abandonado de um banco falido. Bom, cofre abandonado, né? Cofre abandonado de um banco falido. Só que ele queria um nome da capital. Facções e gangues. Quem manda no pedaço? Vamos ver. Quarenta e seis. 46. A Tríade Neon. Máfia tradicional que controla as casas de apostas, drogas e o mercado de clones. Então aqui é facções gangues. Vamos ver onde que eu vou anotar isso. Facções e gangues. Vamos colocar facção, só. Facção. Pode ser a facção do Jax Flux. É Flux ou Flux? Aqui é Jax Flux. Jax Flux. Aqui é Jax Flux, fica mais legal. Encrencas e encontros aleatórios. O que está acontecendo? Vamos rolar mais um D66.
42. 42. 42. Um drone de vigilância quebrado começa a te seguir. Isso seria um... Você posso pôr ali na cena 1. Cena 1. Logo aqui depois do... Orion Voidwalker está em outra caçada. Um drone de vigilância quebrado. Começa a me... Vamos colocar em primeira pessoa, vai ficar mais... Não. Vamos deixar... Começar a segui-lo. Eu sei que tá errado. Segui-lo aí. Missão caçar Jackson. Mas aqui, submundo da capital. O que ele fala no começo? Fala que o submundo da capital é o coração corrupto neon e decadente do Império Estelar ou da metrópole planetária do seu cenário. Esse submundo, essa capital, ele é um império estelar ou é uma metrópole planetária? Vamos jogar um D12. Seria a primeira opção. E seria então Império Estelar, o coração corrupto neon e decadente do Império Estelar E. Vamos fazer assim então. Uma tabela, para não gerar mais muita tabela. Para que eu já gerei aqui o local dentro tabela para como é e como é o nome do Império Estelar. E vou colocar aqui um espaço. Vamos ver. Agora seria duas tabelas. Uma para o nome e uma como é. Boa. Assim a gente vai expandindo nosso universo. Tá, agora a gente vai rolar o nome desse império. Sessenta e cinco. O Diretório Quanta. Tecnocratas obcecados por física quântica, dispostos a colapsar estrelas por energia. Então esse é o nome do... Não, esse é o nome do império. Eu preciso do nome da capital do império. Que jeito que nós tínhamos feito aqui.
Submundo da capital. Aí tinha saído cofre abandonado de um banco falido. Vamos fazer o seguinte, então. Diretório conta, né? Vou colocar uma tabela para como é. Nossa, eu mandei como é. Qual é, né? Qual é o nome da capital do Império? Eu apago. Capital. Apagar esse do diretório conta. O diretório Quanta é governado por tecnocratas obcecados por física quântica, energia estelar e manipulação da realidade. Os nomes de suas capitais refletem essa fusão entre ciência extrema, grandiosidade e termos abstratos. Use essa tabela para batizar a metrópole ou estação espacial colossal, que serve como o coração desse império tecnocrata. Vou lá, 166 de novo. 55. Catarata estelar. Localizado na borda de uma cascata de matéria escura, que alimenta os escudos da cidade. Então, vou copiar aqui, catarata estelar. Vamos colocar aqui, local. Editar. Em vez aqui de capital, submundo da colar. Catarata estelar. Eu ponho entre parênteses capital do Império diretório Quanta. Mais especificamente, ocorre a abandonagem de um banco falido. Mais coisas para anotar aqui vai ser... Esta aqui. Por mais para cima aqui. Aqui o que é o diretório Quanta? São tecnocratas obcecados por física quântica dispostos a colapsar estrelas por energia.
outra informação que a gente tem é qual que é a capital, né? Catarata Estelar. Localizada na borda de uma cascata de matéria escura que alimenta os escudos da cidade. Então é uma cidade, então. Mais de capitais, mais de uma capital, das suas capitais. Vamos colocar assim, vamos colar aqui. Localizada na borda de uma cascata de matéria escura que alimenta. Vou colocar antes aqui. Capital do Diretório Quanta. Então essa missão vai ser em um cofre abandonado de um banco falido, que por sua vez está localizado na borda de uma cascata de matéria escura. Facção, a tríade neon, máfia tradicional que controla as casas e apostas. Eu preciso capturar o Jax Flux, vivo ou morto. Ele está relacionado com a tríade neon, ou tá relacionado, ou pelo contrário, ele está infiltrado e ele faz parte de outra facção. Pergunta de sim ou não. Cadê o... Então a pergunta de sim é: ele faz parte da tríade neon? 5, não. Ele não faz parte da tríade neon, então ele é alguém que está infiltrado ali. Então eu joguei as informações aqui e fiz algumas perguntas para responder com tabelas, né? Eu coloquei aqui: combine essas informações e crie tabelas sobre Jack Flux. Porque ele é considerado grandioso, o que é esse ser, que tinha rolado ali destaque ser, e como ele está tão perto de mim ao lado e porque ele é minha caça. Então, primeiro, o alvo. Por que Jax Flux é grandioso? Ele não é um ladrão comum de colônia, mas Jax Flux se tornou uma lenda viva, ou um pesadelo corporativo no diretório Quanta. Role para descobrir o tamanho da encrenca. Então vou rolar um D66. Calma que eu vou voltar depois no sistema. Tô rolando só tabelas por enquanto. 23. 23. O arquiteto de clones. Ele faz parte da tríade neon, né? Tem infiltrado lá, eu tinha tirado, né? Tríade neon, ela controla o mercado de clones também, né? Bom, tinha saído 23. 23, o arquiteto de clones. Ele roubou a matriz genética original dos 3 fundadores do diretório e ameaça inundar o mercado negro com cópias perfeitas da elite governante. Ele roubou a matriz genética original dos 3 fundadores do diretório e ameaça inundar o mercado negro com cópias perfeitas da elite governante. Olha só. É por isso que eu preciso caçar ele, né? O destaque: o que é o ser? O que é o ser? A missão diz que o destaque de Jax é um ser. Isso significa que ele não está sozinho ou que sua própria natureza biológica mudou
devido aos experimentos do diretório. Vamos rolar então. 36. 36. Por pouco é esse daqui. A IA Sombria. O ser é uma inteligência artificial senciente e proibida que habita o córtex neural de Jax, prevendo os passos dos caçadores em tempo real. Habita o córtex neural de Jax, prevendo os passos dos caçadores em tempo real. Então ele prevê meus passos por causa dessa IA? A reviravolta, como ele está ao lado. Você está em um cofre de banco abandonado, a poeira assenta, o drone quebrado estala atrás de você e Jax Flux está literalmente ao seu lado. Como isso aconteceu? A primeira aqui. A camuflagem óptica. Ele estava encostado na mesma parede que você, usando um manto de invisibilidade. Ele apenas desliga o manto, acende um cigarro eletrônico e sorri. Filho da mãe. Agora eu quero a aparência dele. Tava pensando em deixar tipo uma fotinha 3x4. Ou será que é mais interessante ele de corpo inteiro para ele ter mais uma linha? O motivo, porque ele é a sua caça. O diretório Quanta quer Jax por 700 créditos, vivo ou morto. Mas qual é o crime específico impresso no seu holopad de caçador? A informação que me deram, né? 42. Ele sabotou o sistema de purificação de água da catarata estelar, envenenando o suprimento de um distrito inteiro. Caraca. Exemplo da narrativa. Vou pedir assim, crie uma imagem de Jax Flux. Eu não sei se eu peço para fazer uma imagem 3x4. Vamos ver. Para ficar tipo uma fichinha. Bom, então como ficou minhas anotações aqui? O alvo, Jax Flux, é o arquiteto de colônias. Ele não é um ladrão comum de colônia. Jax Flux se tornou um pesadelo corporativo no diretório Quanta. Ele roubou a matriz genética original dos 3 fundadores do diretório e ameaça inundar o mercado negro com cópias perfeitas da elite governante. Destaque: a IA Sombria. A missão diz que o destaque de Jax é um ser. Isso significa que ele não está sozinho. O ser é uma inteligência artificial senciente e proibida que habita o córtex neural de Jax, prevendo os passos dos caçadores em tempo real. O motivo parece ser a caça de óleo. O diretório Quanta quer Jax por 700 créditos, vivo ou morto. Ele sabotou o sistema de purificação de água da catarata estelar, envenenando o suprimento de um distrito inteiro, impresso no holopad de caçador de óleo. Essa mensagem está impressa no holopad de óleo. A viravolta. A reviravolta, camuflagem óptica. Cena 1. Aí eu voltei lá e peguei aquele pedaço da cena 1 e misturei aqui. Cena 1. Orion Voldwalker está em uma caçada em um cofre de banco abandonado. A poeira assenta, o drone quebrado estala atrás dele e Jax Flux está literalmente ao seu lado. Como isso aconteceu? Jax estava encostado na mesma parede que Orion, usando um manto de invisibilidade.
Ele apenas desliga o manto e acende um cigarro eletrônico e sorri. Aqui é a imagem que eu gerei. Tinha gerado outra antes. Não sei se eu já mostrei. Não, não mostrei, né? Aqui tinha gerado esse humano, mas eu tinha imaginado ele... Tinha imaginado ele de pele amarela e com corpo grande e robusto. Aí eu pedi aqui também... tinha parado aqui com vocês, né? Agora eu pedi aqui... Aqui, eu criei uma tabela para o diálogo deles. O clima está tenso, a poeira flutua sobre a luz fraca do cofre abandonado na catarata estelar. O drone quebrado emite faíscas no chão, e a silhueta de Jax Flux se materializa da distorção óptica da camuflagem, bem ao lado de Orion Voidwalker. Com a IA sombria sussurrando em seu córtex neural, Jax está calmo. Orion tem o holopad na mão esquerda e os dedos da direita roçando o coldre. Aqui está a tabela de diálogo para o sistema D66. Ignora. Você pode rolar um dado para definir como a conversa começa ou avança. Então acho que é por linha aqui, né? Vamos rolar então. D66. 11. Você é um homem difícil de achar, Flux. E um bem caro. 700 créditos, vivo ou morto. O Jax dá uma tragada no cigarro eletrônico. A fumaça neon brilha. 700? O diretório está ficando pão duro. Eu valho pelo menos 3 sistemas solares, Voidwalker. O blefe. Jax tenta desestabilizar Orion. Testes de intimidação ou percepção para o caçador não perder a iniciativa. Mas isso aí não tá no sistema, né? Jax tenta desestabilizar o Orion. Teste de intimidação ou percepção. Então, de acordo aqui com o sistema, tem que rolar ou... Não, tem aqui interação. Tem interação e tem ação. Mas acho que agora tá na hora da ação, né? Uma coisa que eu fiz errado é que eu devia ter rolado aqui nessa tabela para saber como que devia ser essa cena. A cena 1. Eu devia ter rolado antes de tudo aqui. Antes de tudo da cena. Então eu vou rolar aqui no ato 1. Essa coluna aqui. Essa cena é uma cena de... Uma cena de interação. Cena de interação. Aí eu tenho que rolar aqui em rolagem de interação. Mais um D6 por nível de reputação. Interação. Cenas nas quais o diálogo é o ponto principal, como negociações, votações, conversas diplomáticas, interrogatórios, etc. Rolagem de interação. Então, pelo que eu entendi, eu tenho que rolar um D6. Se eu tivesse alguma reputação, eu rolava mais um D6. Mas minha reputação é nula, né? Começo com reputação nula. Sua reputação inicial é nula. Então vou rolar um D6 e ver nessa tabela aqui.
3 e já. 1. 1 é bem ruim, né? Não sei. O resultado foi oposto do que o protagonista queria ou esperava. Ou inicia-se um tiroteio. Vou rolar um dedo. Um de 12. Se for de 1 a 6, vai acontecer o oposto do que o protagonista queria. Senão vai se iniciar um tiroteio. Vai acontecer o oposto do que o Orion queria. O Orion queria capturar o Jax, né? Ele estava aqui numa caçada. Então, eu coloquei aqui o resultado, né? Que tinha saído antes, né, do diálogo deles. Eu coloquei aqui cena 1, cena de interação, rolagem de interação. O resultado foi o oposto do que Orion queria. Aí coloquei esse vírgula mais, porque quando a gente rolou o D12 para saber se era tiroteio ou foi tiroteio ou oposto do que o protagonista queria. Aí eu rolei 6. Falei, vou colocar um mas. Aí coloquei aqui, cria uma tabela para esse resultado, vírgula, o que aconteceu. O resultado da rolagem de interação trouxe um sucesso parcial com complicação, o famoso não, mas. Ou o oposto do que você queria, mas com uma brecha. Orion queria intimidar ou render Jax imediatamente, com a menção dos 700 créditos, mas Jax nem piscou. Aí a Sombria já previu a tensão e ele inverteu o jogo psicológico. Aqui está uma tabela para definir o que exatamente Jax. Exatamente após a fala de Jax. Ela detalha como foi o resultado oposto esperado. Aí eu nem vi aqui as opções, mas eu vou rolar um D66. Vamos ver o que vai dar. Valendo 26. 26. Aí a Sombria hackeia o momento. Em vez de se render, Jax ativa um comando secundário. E o holopad da mão esquerda de Orion começa a fritar e chiar. Uma brecha espacial. Espacial? Coisa especial. Mas a sobrecarga do holopad emite um flash de luz cegante que distrai Jax e corta o visor eletrônico dele por alguns instantes. Próximo passo. Ambos estão temporariamente cegos pelo flash. Quem agir por instinto puro, combate corporal, tem vantagem. Então, como foi negativo, próxima cena acho que o Jax já não vai estar mais lá, porque a gente tem que passar pela próxima cena. E já teve uma falha, né? Como eu falhei, eu não vou poder pular a cena 2. Se tiver um sucesso na rolagem da cena, você pode escolher pular a cena seguinte, mas eu não tenho. Não tem esse direito, eu falei. Se tiver falha, a próxima cena é obrigatória. A cena 2 é oferta de nova caçada recebida. Bom, eu já coloquei aqui cena 2, oferta de nova caçada recebida. Agora vamos ver o tipo da cena. Aqui no ato 1, vamos rolar um D6. Valendo 6. 6 é interação de novo. Então, interação e oferta de nova caçada recebida. A cada nova caçada, aqui, ó, sempre que for iniciar uma nova caçada, sorteie 3 alvos, usando a primeira tabela a seguir. Então era para sortear 3, né? Mas a cada nova caçada, a primeira acho que não conta. Selecione aquele que considerar mais interessante dentre eles. Então vamos rolar primeiro nessa tabela aqui. Vamos rolar 3 vezes então. Primeiro 3 vezes por... Não, vamos rolar
Requisito, local, recompensa. Primeira opção. Requisito primeira é apenas morto. Local. Local 3. Estação espacial. Recompensa 1. Recompensa 500 créditos. Segunda opção, requisito. Dois, apenas morto também. Local 5. Planeta suspeito. Planeta suspeito, recompensa 1.500 créditos, a maior recompensa. E falta um, né? Requisito 3. Requisito 3. Dobro por vivo. Local 2. Local esconderijo no espaço. Recompensa 4. Recompensa 900 créditos. Mas é o dobro, ou seja, 1.800. 1.800 por pegar ele vivo. Aí, o que eu fiz? Eu criei tabelas, né? Querendo dar o mesmo tratamento que eu fiz com o JaxFlux. Eu fiz tabelas, por enquanto eu fiz dos locais aqui. Aí eu vou rolando e conforme eu precisar de mais informações, assim como eu fiz com o JaxFlux, por exemplo, nomes, eu vou gerando. Depois eu gero o nome deles mesmos, né? E aí a gente escolhe qual dos três nós vamos caçar. Então, primeiro vamos ver aqui estação espacial. Vamos rolar um D66. Sessenta e um é... Ué, combine as anteriores para criar variações. Combine as anteriores. Então vamos rolar de novo. 53. Bom, 53 deu, né? 53 é... Mas é para combinar. Mas deu de novo. Vamos rolar mais uma vez, então. 24. 24, estação turística em órbita de um buraco negro. Mais um para combinar ou não? Vamos ver. 21. Arca biológica, estufa espacial. Coberto por vegetação alienígena que cresceu demais. Então vai ser estação turística construída dentro... Não, construída dentro... Vai ser estação turística coberta... Pelo que entendi, vou combinar assim. Estação turística coberta por vegetação alienígena cresceu demais. Faz sentido. Esse é o tipo e estado da estação. Agora vamos ver os setores internos, onde a ação acontece. Tem que
Vou lá. Setor da estação. Setor da estação. Cinquenta e seis é setor VIP de alta segurança, Elite. Dois pontos. E o outro era estado, né? Tipo e estado da estação. Mais tabelas. Mais tabela 3. Anomalias e falhas de suporte a complicações. Estações espaciais são ecossistemas artificiais frágeis. Em um combate ou perseguição, coisas dão errado. Coisas dão errado. DBM 14. Sobrecarga estática nos íons. Armas de plasma têm chance de falhar ou explodir na mão do usuário. Mais alguma informação desse? Não. Agora vamos ver do alvo 2. Planeta suspeito. Bioma e atmosfera. Isso eu acho que é mais interessante por causa da temática de mundos, né? 34. Mundo colmeia insetoide. Sem superfície visível, apenas bilhões de túneis cavados por feras quilométricas. Sinepã no alvo 2. Isso é o bioma e atmosfera. Próxima tabela. O segredo oculto. O que eles estão escondendo lá? 45. Estação de escuta espionando o diretório Quanta. Segredo oculto.
Tem mais um. Ameaças ambientais e encontros. O que quer te matar? 62. De novo isso. Sugestões do jogo. Nossa, mas aqui vai até o 16 só. Fez errado, né? Vamos ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar o último aqui. Patrulhas de drones sucateados. Antigos robôs de segurança que atacam qualquer um que não tenha o código de acesso expirado. Esse aqui. O outro pelo menos ia até o 36, mas aqui vai até o 16 só. O outro ainda dava pra combinar, né? Não tinha lido ainda. Agora do alvo 3. Tá ruim aqui não. Ixi, tem até o 36 também. Ah não, está certo. Vamos rolar então. Estrutura do esconderijo. Esse é sobre esconderijo no espaço. Né? 34. Laboratório de Engenharia Genética proibido. Certo, 3. Essa é a estrutura. Agora, defesas e contramedidas. O que protege o local. Sessenta e dois. Opa. 62. Hub de servidores desconectado da rede. Hub de servidores desconectado da rede. Acho que tem mais um tópico, mais um. Não?
Acho que eu ouvi errado aqui. Eu vi duas vezes na mesma tabela. Tinha sido quanto? 62, né? Então é armadilha de pulso gravitacional. Inverte a gravidade nos corredores internos, jogando intrusos contra o teto e paredes pontiagudas. Deixa eu selecionar aqui. Tem mais uma tabela. Estado de suprimentos, como estão vivendo lá dentro. Como estão vivendo lá dentro, no DBM. 36. Ixi, mas vai até o 16. Não, tá errado isso daí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Depois eu mando um combine. Mas você deu só a casa do uma. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Vamos combinar o 13 com o 16, então. Ou não. Deu 36, né? Então vamos no 13. Que seria... Se fosse de 10 em 10 seria 11 até 19, até 16, 22 até... Não, 21 até 26, 31 até 36, 41 até 46, 51 até 56, 61 até 66. E não ia ter essa combinação. Então vamos pegar o 13. Vazamento radioativo recente. Um gerador quebrou. Algumas salas exigem traje anti-radiação para serem exploradas. Então eu vou ler as tabelas que eu já fiz. Vou lembrar agora como que eu fiz com o Jax para adaptar essa aqui.